Você está no meio do caos. A cabeça fervilha, o coração aperta, o chão parece ter desaparecido dos seus pés. É como se tudo tivesse desmoronado ao seu redor e você não tivesse mais nenhuma base firme onde pisar. O ar parece mais pesado, os pensamentos mais sombrios e a esperança, pequena, quase apagada. É exatamente nesses momentos que a maioria das pessoas se entrega, se desespera, foge, reage de forma impulsiva. Mas há um outro caminho, um caminho antigo, sólido, como pedra, silencioso como a sabedoria. Um caminho que homens como Epicteto trilharam diante da dor, da perda e da injustiça. E é sobre esse caminho que eu quero te conduzir agora. Epicteto não nasceu em berço de ouro, ele foi escravo. Teve o corpo maltratado, viveu sob a autoridade de outros, viu de perto a crueldade humana. Mas ao contrário do que se esperaria de alguém que enfrentou tanto sofrimento, ele não se tornou amargo, nem revoltado, nem fraco. Ele se tornou livre, livre por dentro, um filósofo, um mestre da alma, porque ele entendeu algo que muitos passam a vida inteira tentando descobrir, que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo externo, mas em dominar o próprio mundo interior. Enquanto muitos reagem à crise com desespero, Epicteto nos ensina a responder com razão. Enquanto muitos se agarram ao que perderam, ele nos lembra que nada nos pertence realmente, nem a saúde, nem os bens, nem as pessoas, nem sequer o nosso próprio corpo. Ele dizia: você é apenas o guardião temporário das coisas. Essa visão pode parecer dura à primeira vista, mas é justamente ela que liberta, porque se nada é verdadeiramente seu, então nada pode ser tirado de você. Você permanece invencível, mesmo quando tudo parece ruir. Na escola estoica, o sofrimento não é um inimigo a ser combatido, mas um professor a ser ouvido. Cada dor tem uma lição. Cada perda tem uma semente de crescimento. Cada queda pode ser o início de uma nova força. Epicteto acreditava que a adversidade é a matéria-prima da virtude. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a alma humana é fortalecida pelo desconforto, pela rejeição, pelas provações. Mas isso só acontece se você aceitar esse processo como parte do caminho, não como um castigo, mas como um chamado. Não se trata de suprimir emoções. Epicteto nunca disse que você não pode sentir tristeza ou medo. O que ele dizia é que você não deve ser escravo dessas emoções. Sinta, sim, mas não se curve. Não haja por impulso. Não traia seus princípios. Mantenha sua dignidade, mesmo quando estiver por dentro em pedaços. Porque essa é a essência do estoicismo, permanecer inteiro, mesmo sob ataque. Manter a razão, mesmo em meio ao caos. Ser o mesmo, firme, ético, sereno, nas vitórias e nas perdas. Epicteto viveu como escravo, mas morreu como mestre. E não por ter vencido seus opressores externamente, mas por ter vencido a si mesmo internamente. Essa é a vitória mais difícil e também a mais duradoura. É essa vitória que o estoicismo propõe a você. Especialmente agora, especialmente neste momento difícil que você talvez esteja vivendo. Porque se você chegou até aqui, é sinal de que algo dentro de você quer resistir, quer enfrentar, quer aprender a ser inabalável. Neste vídeo, eu vou compartilhar contigo os princípios estoicos que Epicteto aplicava em momentos de crise. Não como ideias filosóficas distantes, mas como práticas reais, testadas na dureza da vida. São ensinamentos simples, mas poderosos, que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Eles não vão eliminar os problemas, mas vão te transformar em alguém que enfrenta qualquer problema de cabeça erguida. Porque no final, a crise não revela quem você é. Ela revela quem você escolhe ser. Epicteto escolheu a firmeza, a clareza, a virtude.
E você, o que escolhe agora? Aceite a realidade como ela é. Aceitar a realidade como ela é não significa resignar-se, nem cruzar os braços diante da injustiça ou do sofrimento. Não é um convite à passividade, mas à lucidez. É um chamado para que você enxergue o mundo de maneira nua, crua, sem os filtros do desejo, da raiva ou da fantasia. É exatamente isso que torna essa prática tão difícil. Ela exige que você abandone a ilusão, e nós nos apegamos às ilusões como náufragos se agarram aos destroços. Queremos que as coisas sejam como achamos que deveriam ser, e não como são. E esse abismo entre o que é e o que gostaríamos que fosse é a fonte de uma imensa parte do nosso sofrimento. Epicteto dizia que não são os eventos em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Um acontecimento não tem o poder de nos ferir. O que nos fere é o que dizemos a nós mesmos sobre esse acontecimento. Quando algo inesperado acontece, algo que quebra nossos planos, nossas expectativas ou nossa zona de conforto, a mente se rebela, ela se debate, ela diz: isso não deveria estar acontecendo. Mas o universo não responde a essa queixa. Ele apenas segue o seu curso, indiferente à nossa opinião. O que está diante de nós já aconteceu, já existe. E nenhum grito, nenhuma revolta interna, nenhuma tentativa de controle mental pode mudar esse fato. Esse é o momento em que a sabedoria precisa entrar. A aceitação não é fraqueza, é clareza. É reconhecer que lutar contra o que já é real só aprofunda o sofrimento. Você pode tentar empurrar a maré com as mãos, pode tentar convencer o vento a soprar em outra direção, mas vai se cansar, vai se desgastar e não vai mudar nada além da sua própria energia vital, que será drenada pela resistência inútil. O estoicismo ensina que a serenidade nasce quando deixamos de querer que o mundo se curve à nossa vontade e começamos a nos alinhar à natureza das coisas. Essa aceitação não é imediata, ela exige treinamento. É um exercício diário. É parar, respirar e dizer a si mesmo: isso é o que é. Eu não controlo isso, mas controlo como vou reagir. Essa simples mudança de foco é transformadora. Porque ao invés de investir sua energia em negar a realidade, você começa a usá-la para lidar com ela. Você se fortalece, você cresce, você deixa de ser uma vítima dos acontecimentos e se torna um agente da sua própria conduta. Epicteto viveu sob condições que fariam qualquer um desmoronar. Ele era manco, fruto de uma surra recebida ainda na escravidão, e mesmo assim, não se lamentava. Ele não dizia: por que eu? Ele não se consumia com o pensamento de como a vida poderia ter sido diferente se isso ou aquilo não tivesse acontecido. Ele olhava para o presente com firmeza e dizia: é isso. O que posso fazer com isso? Essa é a postura de quem aceitou a realidade como ela é e por isso está livre para agir com sabedoria dentro dela. Aceitar a realidade é também aceitar as perdas. Nada dura para sempre. Tudo que você ama, pessoas, lugares, coisas, um dia vai partir, vai mudar ou vai acabar. E por mais duro que isso seja, negar essa verdade não vai impedi-la de acontecer. Vai apenas fazer com que ela doa mais quando chegar. Epicteto nos convida a contemplar essa impermanência com naturalidade. Quando você beija seu filho, dizia ele, diga a si mesmo que está beijando um ser mortal. Quando você contempla uma paisagem, lembre-se de que ela um dia desaparecerá. Quando você desfruta de uma conquista, saiba que ela é transitória. Isso não é pessimismo, é um gesto de respeito à realidade. Essa postura não nos torna frios. Ao contrário, ela nos torna mais presentes. Porque quando você aceita que algo pode acabar a qualquer momento, você passa a valorizá-lo de verdade. Você presta atenção, você cuida, você não desperdiça. A aceitação da realidade
desperta uma consciência profunda da preciosidade de cada instante. Você não vive mais no depois, no quando as coisas mudarem, no assim que aquilo passar. Você vive agora, e viver agora é um ato de coragem. O impulso de resistir à realidade vem do ego. É ele que quer que tudo gire em torno das nossas preferências. É ele que diz, isso é inaceitável, quando na verdade já é o que é. O ego quer ter razão, quer controlar, quer moldar o mundo segundo sua fantasia. Mas o mundo não se curva a vontades frágeis. Ele segue seu ritmo, suas leis, sua natureza. E a dor nasce exatamente do choque entre esse fluxo e a rigidez interna que se recusa a fluir junto com ele. Quando você começa a treinar a aceitação estoica, algo muda dentro de você. Você começa a perceber que a vida é mais leve quando você solta a exigência de que tudo dê certo. Você passa a encontrar paz até nos momentos difíceis. Porque não importa o que aconteça, você já não gasta energia desejando que fosse diferente. Você está ali, inteiro, disponível, desperto, para o que a situação pede de você, não para o que você gostaria que ela fosse. Isso é imensamente libertador. A aceitação também nos prepara para agir com mais eficácia, porque só podemos mudar aquilo que primeiro reconhecemos. Enquanto você está negando que algo está errado, que algo mudou, que algo foi perdido, você está paralisado. Mas quando você diz sim, isso está acontecendo, você finalmente pode perguntar, e agora o que posso fazer? Essa mudança interna abre caminho para atitudes práticas, lúcidas, objetivas. E muitas vezes é exatamente essa clareza que salva. Salva sua sanidade, salva seus relacionamentos, salva o seu tempo. A realidade pode ser dura, pode ser cruel, mas ela é sempre o ponto de partida. Fingir que ela não existe é como tentar construir uma casa sobre areia movediça. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. A sabedoria de Epicteto está em te lembrar de fincar os pés no solo firme do real, porque só ali você tem poder, só ali você tem liberdade, só ali você pode exercer sua virtude. E é disso que se trata o estoicismo. Viver com firmeza, não porque o mundo é fácil, mas porque você é treinado para enfrentá-lo como ele realmente é. Aceitar a realidade é o primeiro passo para transformar sua relação com a vida. Porque, quando você para de brigar com o mundo, começa a colaborar com ele. E essa colaboração não é submissão, mas maturidade. É a força de quem sabe que a tempestade vai passar e que mesmo no meio do vento forte, ainda é possível caminhar com dignidade. É isso que Epicteto faria, e é isso que você pode escolher fazer agora. Pratique a dicotomia do controle. Existe um momento silencioso e íntimo em que tudo parece fora do lugar. Você olha ao redor e sente que nada está sob seu comando. As pessoas não agem como você gostaria. Os resultados não correspondem aos seus esforços. O mundo parece girar numa frequência diferente da sua. É nesse exato ponto que muitos se perdem, consumidos por frustração, ansiedade e impotência. Mas é também nesse exato ponto que Epicteto oferece a chave. Uma chave antiga, simples e poderosa. A distinção entre o que está sob o seu controle e o que não está. É isso que ele chamou de dicotomia do controle. E é essa prática que tem o potencial de transformar completamente a forma como você lida com a vida. A maior parte do sofrimento humano nasce da tentativa desesperada de controlar o incontrolável. Buscamos controlar a opinião dos outros, o humor alheio, os eventos do futuro, o resultado de nossos esforços, a duração da alegria, a estabilidade das relações, o comportamento das multidões, o tempo, o acaso. Mas tudo isso, por mais que desejemos, não está nas nossas mãos. E quanto mais tentamos impor vontade sobre aquilo que não responde ao nosso comando, mais exaustos, confusos e inquietos nos tornamos.
É como tentar segurar a água com os dedos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. A prática estoica começa quando você reconhece que há um limite claro entre o que você pode influenciar e o que está fora do seu alcance. E mais importante, que você precisa aceitar esse limite sem revolta. Porque a vida só se torna leve quando você aprende a soltar aquilo que nunca foi seu para segurar. Epicteto dizia que a liberdade começa no momento em que você entende que o seu poder termina onde começa o outro, onde começa o mundo. Não se trata de desistir, mas de redirecionar. Toda a energia que você perde tentando moldar o universo deve ser reconduzida para a única coisa que você realmente pode governar: a si mesmo. Você não controla se alguém vai te amar, mas controla como você ama. Você não controla o que o mundo pensa sobre você, mas controla o que você pensa sobre si mesmo. Você não controla o sucesso imediato dos seus projetos, mas controla sua dedicação, sua constância, sua coragem. Você não controla o fim de um ciclo, mas controla a forma como escolhe encerrá-lo. A dicotomia do controle é um filtro, é uma lâmpada que ilumina o caminho e diz: aqui você age, aqui você solta. Esse princípio exige vigilância, porque o impulso automático é se revoltar. Quando algo sai errado, o primeiro pensamento é: isso não podia acontecer. Quando alguém te fere, o desejo é que aquela pessoa mude. Quando as coisas não seguem o plano, a tentação é tentar manipular o cenário até que tudo volte ao seu ideal imaginado. E isso cansa, isso rouba tempo, isso desgasta a alma. É como remar contra a corrente com um barco furado. Você se esforça imensamente para permanecer no mesmo lugar, e no fim do dia só resta cansaço e frustração. Mas quando você pratica a dicotomia do controle, você começa a discernir, a separar o que merece sua atenção e o que deve ser deixado. Para lá, você desenvolve uma espécie de serenidade estratégica, um olhar que diz: isso está além de mim, então não vou gastar minha paz tentando controlar. E essa decisão, tomada repetidamente ao longo do dia, vai moldando o seu caráter. Você se torna mais estável, mais lúcido, mais justo consigo mesmo e com os outros. Porque o estoico não exige do mundo o que o mundo não pode dar. Ele exige de si apenas aquilo que pode realizar. Epicteto usava o exemplo de um arqueiro. O arqueiro pode treinar, escolher as melhores flechas, cuidar do arco, ajustar a postura, mirar com precisão. Mas depois que a flecha é lançada, o que acontece está fora de seu controle. Pode haver vento, pode haver um desvio, pode haver um movimento imprevisto no alvo. O resultado já não pertence a ele. O que está nas mãos do arqueiro é o ato de atirar com excelência. E isso basta. O estoico é esse arqueiro. Ele foca no que está ao seu alcance e solta o que está fora. Não há derrota no erro honesto. Há derrota em se desesperar por não controlar o inevitável. Essa filosofia é libertadora, mas não é mágica. Ela exige prática constante. A mente vai resistir, vai querer interferir, vai tentar controlar de novo. E é aí que a disciplina entra. A cada situação, você se pergunta: isso depende de mim? Se sim, haja com responsabilidade. Se não, abandone a preocupação. Essa pergunta simples é como um farol em meio à tempestade. Ela te guia, ela te protege, ela evita que você se perca em angústias estéreis. A dicotomia do controle também aprofunda o autoconhecimento. Porque quanto mais você observa o que está no seu poder, mais você se volta para dentro. Você descobre que pode controlar seus pensamentos, suas palavras, suas reações, seus hábitos, suas escolhas. E isso, por si só, já é um mundo inteiro a ser trabalhado. O estoico não busca controlar os outros, ele busca dominar a si mesmo.
E esse domínio é o verdadeiro poder, porque uma mente que governa a si mesma não se abala com o caos externo. Ela permanece firme, como uma rocha diante da maré. Esse ensinamento não é teórico. Ele se aplica às suas relações, ao seu trabalho, aos seus sonhos. Quando alguém te critica injustamente, você pode escolher entre se consumir tentando mudar a opinião da pessoa, ou respirar fundo, olhar para dentro e perguntar: isso muda quem eu sou? Quando um plano falha, você pode se desesperar, ou aprender com a queda e tentar de novo. Quando a vida te impõe um fim, você pode se arrastar lamentando, ou abrir espaço para o que vem depois. A escolha sempre volta para você. E essa escolha é a sua liberdade. Epicteto foi escravo, depois foi liberto. E mesmo liberto, viveu com poucos recursos, numa simplicidade quase radical. Mas ninguém podia tirar dele o seu poder interior, porque ele não tentava controlar a vida. Ele controlava sua resposta à vida. Ele aceitava o mundo como um campo de treino, onde cada evento é uma oportunidade de virtude. E é isso que a dicotomia do controle revela, que você não precisa que tudo dê certo para estar em paz. Você só precisa agir certo dentro do que é possível. E o resto você solta. Esse é o caminho. Saber o que é seu, saber o que não é. Honrar o que depende de você com integridade e soltar com leveza aquilo que não te pertence. É assim que a alma encontra descanso mesmo no meio da tormenta. É assim que o caos perde o poder de te abalar. É assim que você começa a viver, não como um joguete do destino, mas como um agente consciente da sua própria conduta. É isso que Epicteto faria. E é isso que você pode escolher fazer agora. Observe suas reações, não apenas os fatos. Há momentos em que a vida apenas acontece. Um olhar atravessado, uma mensagem que não chega, uma oportunidade que escapa, um tropeço no meio do caminho. E quase sempre somos rápidos em julgar o evento como algo negativo, injusto, insuportável. Mas Epicteto nos alerta. O que perturba o ser humano não são os eventos em si, mas a maneira como ele os interpreta. Os fatos são neutros. É a nossa reação que lhes dá cor, forma e peso. E muitas vezes é essa reação que se transforma no verdadeiro veneno. Não foi o que aconteceu que te destruiu por dentro. Foi o que você pensou sobre o que aconteceu. Essa compreensão muda tudo, porque nos mostra que o sofrimento emocional raramente nasce do mundo exterior. Ele nasce da nossa mente. E uma mente que não é treinada para observar a si mesma se torna um campo minado, onde cada fato, por menor que seja, pode virar uma explosão. O verdadeiro estoico aprende a criar uma distância entre o que acontece e o que ele sente. Ele observa, ele pausa, ele pensa. Ele não se entrega ao impulso imediato de julgar, porque ele sabe que o impulso costuma ser cego, guiado por hábitos antigos, por medos não resolvidos, por desejos infantis de controle. Quando você começa a praticar isso, descobre que muitas das suas dores eram, na verdade, escolhas inconscientes. Você escolheu se sentir ofendido, escolheu se ver como vítima, escolheu imaginar o pior, escolheu reviver aquela conversa 1000 vezes na cabeça. E quando percebe que escolheu, você descobre que pode escolher diferente. Você pode, em vez de se afogar no drama, respirar. Em vez de culpar alguém, refletir. Em vez de reagir com raiva, compreender. Isso não é fraqueza. Isso é força. Uma força sutil, silenciosa, que começa com a consciência e termina com a paz. Epicteto dizia que a natureza nos deu 2 capacidades essenciais: a de perceber o mundo e a de interpretar o que percebemos. A primeira é involuntária, os sentidos captam. A segunda é voluntária, a mente decide o significado. E é nessa segunda parte que reside a nossa liberdade. Porque entre o estímulo e a resposta existe um intervalo.
E nesse intervalo está o seu poder de escolha. Quanto mais você amplia esse espaço, mais dono de si você se torna. Quanto mais você reduz esse espaço, mais escravo do mundo você. É por isso que o estoicismo insiste tanto em cultivar o autodomínio. Não se trata de sufocar emoções, mas de compreendê-las. Não se trata de se tornar frio, mas de ser lúcido. Quando algo acontece, você pode sentir tudo. A tristeza, a raiva, o medo. Mas ao mesmo tempo pode se perguntar, essa reação está ajudando? Ela é proporcional? Ela reflete o que eu quero me tornar? Porque o que você sente é natural. Mas o que você faz com o que sente é decisão. E é essa decisão que molda seu destino. Observar suas reações é um exercício diário. Começa nos pequenos episódios. Alguém te corta no trânsito, um colega de trabalho age de forma grosseira, um plano precisa ser adiado. Em vez de se deixar levar pela emoção do momento, você se torna um espectador atento da própria mente. Você nota quando ela tenta inflar o problema, quando ela recai nos mesmos padrões de sempre, quando ela se apega a narrativas antigas. E então, com firmeza e gentileza, você reposiciona o foco. Isso é apenas um fato. O que eu vou fazer com isso? Essa prática tem um efeito cascata, porque quanto mais você observa suas reações, mais você entende suas origens. Você começa a enxergar que a raiva que sente hoje tem raízes em feridas do passado, que a ansiedade que te paralisa nasceu de uma crença antiga de que você precisa controlar tudo, que o medo de errar foi plantado lá atrás, quando errar era sinônimo de punição. E ao iluminar essas raízes, você começa a dissolver o peso que elas têm sobre você. Você para de viver no piloto automático e começa a viver com presença. Epicteto dizia que a chave da sabedoria está em julgar corretamente. E para julgar corretamente é preciso clareza interior. Porque se você estiver dominado por impulsos, emoções e crenças inconscientes, seu julgamento será distorcido. Você verá ameaça onde há apenas desconforto. Você verá ofensa onde há apenas descuido. Você verá fracasso onde há apenas aprendizado. Mas quando você limpa a lente, quando aprende a observar antes de reagir, você começa a enxergar o mundo como ele é. E não como os seus medos dizem que ele é. Essa prática é especialmente poderosa em momentos de crise. Quando tudo parece desmoronar, a primeira reação é pânico, desespero, raiva. Mas o estoico respira. Ele olha para o que sente. Ele reconhece o impulso, mas escolhe não ser arrastado por ele, porque ele sabe que a clareza vem depois da calma. E que as melhores decisões não nascem da tempestade, mas do silêncio após a tempestade. Observar suas reações nesse sentido é como acender uma vela no escuro. É simples, mas ilumina o caminho. Com o tempo você desenvolve um tipo de resistência emocional. Não uma couraça, mas uma serenidade que vem do entendimento. Você para de ser um escravo dos fatos e passa a ser o senhor das suas escolhas. Quando alguém te provoca, você vê a provocação, mas não entrega seu poder. Quando um obstáculo surge, você reconhece a dificuldade, mas não se entrega ao vitimismo. Quando o inesperado acontece, você sente o impacto, mas não desmorona, porque você aprendeu que sua mente é seu verdadeiro território. E que se você cuidar desse território, nenhum fato externo terá poder de te destruir por dentro. Epicteto viveu isso na pele. Ele não apenas falava, ele encarnava esse princípio. Mesmo tendo vivido como escravo, mesmo enfrentando privações, mesmo sendo desprezado, ele mantinha sua integridade intacta, porque ele sabia que os fatos pertencem ao mundo, mas as reações pertencem a nós. E enquanto tivermos domínio sobre nossas reações, seremos livres. Livres do desespero, da loucura coletiva, da oscilação emocional que atormenta tantos. Essa liberdade não se compra, ela se cultiva
dia após dia, observando, refletindo, ajustando. Por isso, toda vez que algo te incomodar, lembre-se, o que você está sentindo talvez não seja pelo que aconteceu, mas pela história que você está contando a si mesmo sobre o que aconteceu. E essa história você pode reescrever. Você pode parar, respirar e decidir. Hoje eu não vou reagir no automático. Hoje eu vou observar. Hoje eu vou escolher minha resposta com consciência. E ao fazer isso, você estará praticando o que Epicteto ensinou e se aproximando com cada pequeno gesto da sabedoria que transforma. Use a crise. Como um treinamento, a maioria das pessoas encara a crise como uma maldição, um castigo inesperado, uma interrupção dolorosa no curso normal da vida, mas o estoico enxerga diferente. Ele não espera que a vida seja fácil, justa ou previsível. Ele sabe que cedo ou tarde ela colocará fogo nas estruturas que julgamos sólidas, e quando esse fogo vier, ele não corre, ele observa, porque dentro da dor há um mestre, dentro do caos, um convite. Dentro da crise, um campo de treinamento invisível onde os verdadeiros guerreiros da alma são forjados. E Epicteto, com sua sabedoria cortante, nos lembra que não escolhemos o cenário, mas sempre escolhemos como vamos responder a ele. O estoico não é aquele que foge da dificuldade, é aquele que a encara com os olhos bem abertos, não por gosto pelo sofrimento, mas por entender que cada crise é um teste do que realmente aprendemos. É fácil parecer sábio quando tudo vai bem. É fácil manter a calma quando o mundo coopera. Mas o verdadeiro progresso interior se revela quando o chão desaparece, quando os planos desmoronam, quando o inesperado bate à porta. Nessas horas, tudo o que você cultivou em tempos de paz é colocado à prova. E é por isso que o estoico não amaldiçoa a crise. Ele a utiliza como um espelho. Epicteto dizia que ninguém se torna excelente sem ser testado. E que os deuses, quando querem que alguém evolua, não oferecem conforto, oferecem obstáculos. Eles colocam pessoas difíceis no seu caminho, perdas que doem, frustrações que provocam, situações que exigem mais do que você acha que pode dar. Mas não é para te destruir. É para te mostrar que há dentro de você uma força que ainda não foi despertada. Um tipo de coragem que só emerge no limite. Uma clareza que só nasce depois do vendaval. Uma virtude que só se revela sob pressão. A crise então se transforma em campo de prática. Um dojo interno. Um laboratório da alma. Você pode observar como lida com a perda, com a rejeição, com o fracasso, com o medo do futuro, com a injustiça do presente. Você começa a perceber quais partes de você ainda são frágeis, quais ideias você carrega que não resistem à realidade, quais expectativas você ainda alimenta que são ilusões disfarçadas. E nessa análise honesta nasce algo raro. Crescimento real, porque você não está apenas sobrevivendo à crise, você está treinando nela. Esse treinamento não acontece com fórmulas prontas ou frases motivacionais. Ele acontece no silêncio de cada escolha, quando você poderia reclamar, mas decide refletir, quando você poderia culpar, mas escolhe assumir a responsabilidade, quando você poderia afundar na autopiedade, mas levanta com dignidade. São gestos pequenos, quase invisíveis, que repetidos diariamente moldam o seu caráter. E o estoicismo é, no fundo, isso, um exercício constante de tornar-se inabalável, não porque o mundo não te toca, mas porque você aprendeu a manter sua base firme mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. Crises são inevitáveis. Algumas serão pequenas, como um dia que não sai como o esperado. Outras serão gigantes, como uma perda irreparável. Mas todas carregam uma possibilidade, escondida, a de se tornar alguém melhor depois delas.
E essa possibilidade só se realiza se você se comprometer a ver a crise com olhos estoicos. Não como algo que não deveria ter acontecido, mas como exatamente o que você precisava para evoluir. A resistência surge do atrito, a paciência surge da espera, a sabedoria surge do conflito interior. Epicteto viveu isso de maneira radical. Ele foi arrancado da infância, vendido como escravo, ferido fisicamente e ainda assim nunca se deixou definir pela dor. Porque para ele, a verdadeira liberdade não está em circunstâncias externas, está na mente que domina a si mesma. E ele usava cada adversidade como uma chance de praticar aquilo que ensinava. Porque o conhecimento estoico não era teórico, era prático. Era respirado em cada reação, incorporado em cada crise. Ele entendia que o mundo não está aqui para te agradar, está aqui para te lapidar. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Quando você começa a encarar os desafios como oportunidades de treino, você tira o poder destrutivo deles. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está me ensinando? Você se move da postura de vítima para a de aprendiz. E todo aprendiz sabe que o desconforto faz parte da jornada, que os erros são aliados, que a dor não é punição, é disciplina. E nesse processo, sua alma ganha músculos que nenhum livro pode oferecer. Mas isso exige prática, exige atenção, porque o impulso automático é sempre resistir, reclamar, fugir. Treinar a mente estoica é como treinar o corpo. Exige repetição, esforço, persistência. Em dias bons e ruins, nos pequenos incômodos e nas grandes tempestades. Você começa com coisas simples, aceitar um atraso sem se irritar, lidar com uma crítica sem se defender, perder algo sem se desesperar. E aos poucos, quando as crises maiores vierem, você já terá desenvolvido a base. Porque a serenidade, a coragem e a força não surgem na crise, são reveladas nela. E se não forem treinadas antes, não estarão lá quando você mais precisar. Ao usar a crise como treinamento, você se reconcilia com a impermanência da vida. Você entende que nada é garantido e por isso mesmo tudo é precioso. Você se liberta da ilusão de controle. Você aprende a fluir com o que é sem perder o centro. E isso não te torna passivo. Pelo contrário, te torna mais eficaz. Porque enquanto os outros se afogam em desespero, você mantém a clareza. Enquanto os outros reagem no impulso, você escolhe com consciência. Enquanto os outros se destroem por dentro, você se fortalece. Essa é a beleza da filosofia estoica. Ela não promete uma vida sem dor. Ela promete uma alma capaz de atravessar a dor com dignidade. E quando você olha para uma crise com essa lente, algo muda profundamente. Você sente a dor, mas ela não te domina. Você sente o medo, mas ele não paralisa. Você sente a raiva, mas ela não te cega, porque agora você tem um propósito. Você sabe que está treinando. E quando a mente tem um propósito, até a dor ganha sentido. No final das contas, a pergunta não é como evitar a crise, mas sim como vou responder quando ela vier. E o estoico responde com coragem, com presença, com firmeza, porque ele não vive à espera da estabilidade. Ele vive pronto para o imprevisível. E é justamente essa prontidão que o liberta, porque o mundo pode cair ao redor, mas ele permanece de pé, calmo, observador, aprendiz. E essa postura, no fim, é o que transforma qualquer crise em caminho. Cultive a tranquilidade interna em um mundo constantemente agitado, onde os ruídos externos parecem sempre ultrapassar a capacidade humana de se concentrar. A verdadeira sabedoria está em aprender a encontrar a calma dentro de si. Quando tudo ao seu redor está fora de controle, seja um problema no trabalho, uma situação pessoal difícil ou uma crise global,
A tranquilidade interna se torna um dos maiores tesouros que você pode cultivar. Epicteto sabia disso. Ele entendia que o mundo pode ser uma tempestade, mas a mente do sábio pode ser um porto seguro, uma área de paz imperturbável, desde que você aprenda a dominar os ventos internos. O conceito de tranquilidade interna dentro do estoicismo é profundamente radical, porque sugere que nossa paz não deve ser determinada pelas circunstâncias externas, mas pela maneira como decidimos lidar com elas. Muitas vezes, a ansiedade surge do medo do futuro. A frustração vem de expectativas não atendidas. E o estresse se instala quando tentamos controlar o incontrolável. Mas Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade reside em abandonar essas ilusões de controle e em aprender a manter a paz interna, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Isso não significa se tornar indiferente à dor ou aos desafios, mas sim ser capaz de responder a eles com serenidade, em vez de ser arrastado pela correnteza emocional. Para cultivar a tranquilidade interna, é preciso primeiro entender que a vida é fluida. Tudo está em constante mudança, e as dificuldades, embora inevitáveis, não são permanentes. As situações desafiadoras podem surgir, mas elas também passarão. A capacidade de se manter sereno diante disso é o que distingue os sábios daqueles que se deixam dominar pelas circunstâncias. Epicteto acreditava que a paz não vem de uma vida sem problemas, mas da maneira como lidamos com esses problemas. Ele dizia que, em vez de se preocupar com o que está fora de seu controle, concentre-se no que você pode controlar. Seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. Ao mudar o foco daquilo que é incerto para aquilo que é certo, nossa própria capacidade de resposta, começamos a criar um espaço de calma dentro de nós. Praticar a tranquilidade interna é um exercício contínuo. Não se trata de uma habilidade que se adquire de uma vez, mas de uma prática diária de autoobservação e autocontrole. Nos momentos de estresse, a mente muitas vezes entra em pânico, se apressa a encontrar soluções e se deixa consumir por emoções intensas. A chave, segundo os estoicos, está em dar um passo atrás. Em vez de reagir impulsivamente, dê um momento para respirar e refletir. Pergunte a si mesmo: esta situação realmente merece minha paz? Esta raiva, este medo, esta frustração são necessários? O que posso controlar aqui? Isso não significa ser insensível ou indiferente aos problemas, mas simplesmente não permitir que eles governem suas emoções. Você deve ser o mestre do que sente, não o escravo das circunstâncias. O primeiro passo para cultivar essa paz interna é mudar o foco da mente. Em vez de se concentrar nas situações que causam ansiedade ou no que pode dar errado, foque nas ações que você pode tomar no momento presente. Epicteto ensinava que devemos viver no presente, pois é apenas aqui que podemos agir. O futuro é incerto e o passado já se foi. Preocupar-se com o que está além de nossas mãos apenas rouba nossa paz de espírito. Esse é o primeiro componente essencial para a tranquilidade interna. Aprender a focar naquilo que você pode controlar, no agora. Outro aspecto importante na busca pela tranquilidade interna é a aceitação radical. Aceitar o que é sem resistência, sem lamentações. Muitas vezes, nossa paz interior é sabotada por nossa resistência ao que não podemos mudar. A perda de um ente querido, uma demissão inesperada, um acidente imprevisto, essas são situações que fogem do nosso controle. Embora seja natural sentir tristeza, raiva ou frustração diante de tais acontecimentos, a resistência a esses sentimentos só gera mais sofrimento. Aceitar a realidade como ela é, sem lutar contra ela, é um dos maiores ensinamentos do estoicismo.
Isso não significa se conformar passivamente com o sofrimento, mas sim fazer as pazes com a realidade e buscar maneiras de reagir de forma construtiva. Quando aceitamos que a vida tem seus altos e baixos, que as coisas nem sempre acontecem como gostaríamos, abrimos espaço para a serenidade. A prática diária de mindfulness ou atenção plena também é uma ferramenta poderosa para cultivar a tranquilidade interna. Quando você se permite viver no momento presente, sem a constante pressão para antecipar o futuro ou revisar o passado, começa a experimentar um nível mais profundo de paz. Os estoicos já estavam cientes do poder da atenção plena. Eles praticavam o que chamamos hoje de autoexame, um momento de reflexão sobre nossas emoções, pensamentos e ações ao longo do dia. Esse exame não é para se julgar, mas para observar como reagimos às situações, como estamos internalizando os acontecimentos e como podemos melhorar nossa resposta. A tranquilidade nasce quando estamos em sintonia com o presente e conscientes de nossas próprias reações. A tranquilidade interna também se fortalece quando praticamos a gratidão. Muitas vezes, somos tão focados no que não temos ou no que perdemos que nos esquecemos de valorizar o que já possuímos. Epicteto nos lembra que a nossa paz não depende do que nos falta, mas do que já temos. Quando somos gratos por aquilo que temos, por mais simples ou pequeno que seja, criamos uma base sólida para nossa paz interna. Isso nos permite ver a vida com uma perspectiva diferente. Não como uma sequência de carências, mas como um fluxo contínuo de bênçãos, grandes ou pequenas. A gratidão nos ajuda a afastar os pensamentos negativos e nos traz de volta ao centro. Por fim, a tranquilidade interna também surge da compreensão de nossa própria impermanência. Quando aceitamos que somos seres finitos, que nossa existência no mundo é limitada, podemos soltar o apego excessivo a coisas materiais, títulos ou status. Isso não significa desprezar a vida ou abandonar a busca por metas e sonhos, mas perceber que nada é eterno. Nosso valor não está no que acumulamos ou conquistamos, mas em nossa capacidade de viver com dignidade e sabedoria. Quando desapegamos das expectativas externas e aceitamos nossa fragilidade, nossa paz interna se torna mais sólida. Ao compreendermos a transitoriedade da vida, nos tornamos mais leves, mais desapegados e, portanto, mais serenos. Cultivar a tranquilidade interna não é um objetivo a ser alcançado de uma vez, mas um processo contínuo de autoconhecimento e autocontrole. Não é um estado fixo, mas uma prática diária de se manter centrado, mesmo diante do caos. O caminho para a paz interior não está em mudar o mundo ao seu redor, mas em mudar a maneira como você reage a ele. Como Epicteto dizia, não podemos controlar o que acontece conosco, mas sempre podemos controlar como respondemos. E, ao fazer isso, podemos criar um espaço de serenidade, onde nada, nem mesmo os maiores desafios da vida, pode nos abalar. Redefina o conceito de sucesso. No mundo moderno, o conceito de sucesso está muitas vezes atrelado a padrões externos e medidos por realizações materiais, status social ou a aprovação de outras pessoas. A sociedade nos ensina, desde cedo, que o sucesso está em alcançar certos marcos, um emprego de prestígio, uma grande casa, um carro caro ou a constante validação dos outros. No entanto, o que Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina é que essa definição de sucesso está equivocada. Para ele, o verdadeiro sucesso não se encontra nas conquistas externas, mas na habilidade de viver de acordo com nossos princípios e em paz consigo mesmo.
Redefinir o conceito de sucesso à luz dos ensinamentos estoicos é uma das chaves para alcançar uma vida mais plena e mais satisfatória. Epicteto acreditava que a maioria das pessoas busca sucesso de forma errada, pois baseia suas vidas na busca incessante por riquezas materiais e reconhecimento social. Para os estoicos, o que realmente importa não é o que o mundo externo oferece, mas como reagimos a ele. O verdadeiro sucesso não vem de acumular bens ou alcançar status, mas de alcançar a virtude e a sabedoria, de viver uma vida conforme a razão e em harmonia com os princípios éticos que escolhemos seguir. Ao invés de medir o sucesso pelo que se tem ou pelo que se alcança externamente, Epicteto propõe uma visão mais profunda e libertadora. O sucesso é o estado interno de contentamento com o que temos e a capacidade de manter a tranquilidade diante das adversidades. Quando repensamos o sucesso sob essa ótica, passamos a questionar a premissa central de nossa busca incessante por bens materiais ou reconhecimento. Muitas vezes, ao alcançar as metas impostas pela sociedade, nos sentimos vazios ou insatisfeitos. Isso ocorre porque, no fundo, nunca conseguimos controlar totalmente os resultados da vida. Podemos trabalhar arduamente, fazer tudo o que é possível e ainda assim não atingir certos objetivos. A saúde pode falhar, os negócios podem fracassar ou o reconhecimento de outros pode ser retardado ou ausente. Nesse sentido, o sucesso definido externamente está sempre sujeito ao acaso, à sorte ou à opinião dos outros. No entanto, se o sucesso for medido pela nossa capacidade de viver de acordo com nossos valores, não importa o que aconteça ao nosso redor, sempre teremos controle sobre essa definição de sucesso. A verdadeira medida de sucesso, segundo Epicteto, está na nossa habilidade de viver com virtude, de agir de acordo com nossos princípios e de manter a calma diante da adversidade. A virtude, para os estoicos, não é uma qualidade abstrata, mas uma prática diária de sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Não importa quantas vezes caímos ou falhamos, o verdadeiro sucesso é encontrado na nossa capacidade de nos levantar, refletir e aprender com cada situação. Isso implica em abraçar a ideia de que o fracasso não é algo a ser temido ou evitado, mas uma oportunidade para o crescimento. É por meio da reflexão sobre os erros e da busca constante por melhorar nossas ações que podemos alcançar um sucesso duradouro. Além disso, a redefinição do sucesso também nos leva a focar no presente. A busca incessante por uma versão futura de sucesso nos tira a capacidade de viver plenamente no agora. As pessoas muitas vezes gastam suas vidas em uma corrida para alcançar algo que está sempre além de seu alcance, projetando sua felicidade para o futuro. O que Epicteto sugere, no entanto, é que a verdadeira felicidade não está em algo que podemos alcançar fora de nós, mas no modo como escolhemos viver no momento presente. O sucesso, portanto, não é algo a ser alcançado em algum ponto distante no futuro, mas uma prática diária de viver com propósito, serenidade e alinhamento com nossos valores. Redefinir o conceito de sucesso também implica em abraçar a ideia de que a vida não é uma competição, mas uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Em vez de comparar-nos constantemente com os outros, o que apenas gera inveja e insatisfação, devemos medir nosso progresso com base em nossa própria evolução. O verdadeiro sucesso para os estoicos não é ser melhor do que os outros, mas ser melhor do que éramos ontem. O sucesso é, portanto, um processo contínuo de autossuperação, de aperfeiçoamento diário de nosso caráter e de nossas ações. Outro aspecto essencial para redefinir o sucesso é aprender a distinguir entre o que está ao nosso alcance e o que está fora de nosso controle.
Muitas vezes, ficamos obcecados com o resultado final das situações, sem perceber que o que realmente importa é o esforço e o compromisso com o processo. O sucesso verdadeiro, então, não deve ser medido apenas pelos resultados finais, mas pela integridade com que nos dedicamos a cada tarefa, pela consistência e pela atitude que mantemos em face das dificuldades. Epicteto nos ensina que não devemos focar no que é incerto ou fora de nosso controle, mas sim em dar o melhor de nós mesmos em tudo o que fazemos, independentemente do reconhecimento ou do resultado. Isso nos leva ao último ponto crucial da redefinição do sucesso: a aceitação da impermanência. O mundo está em constante mudança e a vida é repleta de incertezas. As circunstâncias externas, as pessoas e até mesmo os nossos próprios corpos estão sujeitos ao tempo. A busca por sucesso muitas vezes se baseia em uma ideia fixa do que deveria ser a vida, uma imagem de perfeição ou estabilidade que, na verdade, é impossível de alcançar. Ao abraçar a impermanência, passamos a entender que o sucesso não está em algo fixo ou imutável, mas na capacidade de nos adaptarmos às mudanças e de continuarmos buscando a excelência em cada momento, independentemente das circunstâncias. Redefinir. O conceito de sucesso à luz dos ensinamentos de Epicteto é, portanto, um convite à liberdade. Liberdade de ser guiado pelas expectativas dos outros, de viver a vida como uma corrida contra o tempo e de medir nosso valor pelo que conseguimos acumular ou conquistar. O verdadeiro sucesso é encontrado no domínio de si mesmo, na capacidade de viver com virtude, de cultivar a paz interior e de estar em harmonia com o presente. Quando tomamos essa visão do sucesso, a vida se torna menos sobre o que temos e mais sobre como somos, sobre o que fazemos, como nos comportamos e o impacto que deixamos no mundo. Ao adotar essa nova definição de sucesso, começamos a viver uma vida mais alinhada com o que realmente importa e, finalmente, encontramos a verdadeira felicidade, que não é uma conquista externa, mas uma sensação profunda de paz interna. Mantenha-se fiel aos seus princípios. Vida é marcada por constantes mudanças, desafios inesperados e pressões externas que muitas vezes nos incentivam a agir de maneira contrária aos nossos princípios e valores. No entanto, um dos maiores ensinamentos de Epicteto e dos filósofos estoicos é a importância de permanecer fiel aos nossos princípios, independentemente das circunstâncias ou das influências externas. Manter-se fiel aos próprios valores não é apenas uma questão de ser honesto consigo mesmo, mas também de viver com integridade, coragem e sabedoria diante das adversidades. Essa prática nos permite enfrentar as crises com uma base sólida, sem perder nossa essência e sem nos deixar desviar do caminho que sabemos ser o mais adequado para uma vida virtuosa. Epicteto acreditava que os seres humanos deveriam viver de acordo com a razão, o que para ele significava seguir uma linha de conduta que fosse guiada pela virtude e pela sabedoria. Para os estoicos, os princípios não são apenas diretrizes externas ou normas que devemos seguir por conveniência social, mas sim reflexos da nossa verdadeira natureza, aquilo que nos torna humanos de maneira plena e completa. Quando permanecemos fiéis aos nossos princípios, não estamos apenas nos guiando por um conjunto de regras arbitrárias, mas estamos sendo fiéis à nossa verdadeira essência, aquilo que realmente acreditamos ser o melhor para nós e para o mundo ao nosso redor. A vida moderna muitas vezes nos leva a comprometer nossos princípios em troca de benefícios temporários. A busca pelo sucesso, pela aprovação dos outros ou pela acumulação de bens materiais pode nos desviar de nossos valores mais profundos. É fácil se deixar levar pelas expectativas da sociedade e pela pressão das circunstâncias.
No entanto, a filosofia estoica nos alerta para o fato de que, ao comprometer nossos princípios em troca de algo externo, estamos sacrificando algo infinitamente mais valioso, nossa integridade e nossa paz interior. A verdadeira paz vem do alinhamento entre nossas ações e nossos valores, e não da busca incessante por recompensas externas ou da adaptação a normas que não refletem nossa verdadeira natureza. Epicteto, em seus ensinamentos, enfatiza a importância de agir com coerência entre o que pensamos e o que fazemos. Ele acreditava que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder estão em nossa capacidade de manter nossa integridade. Quando nos mantemos fiéis aos nossos princípios, estamos, de certa forma, em controle de nossas vidas, pois não estamos sendo guiados por influências externas ou pela pressão social. Em vez disso, estamos guiando nossas ações a partir do que acreditamos ser o melhor para nós, sem depender da aprovação ou do julgamento dos outros. Essa autonomia moral é uma das maiores fontes de poder que podemos ter. Manter-se fiel aos próprios princípios também significa não ceder à tentação da conveniência momentânea. Muitas vezes, em momentos de crise ou de dificuldade, somos tentados a tomar decisões que parecem mais fáceis no curto prazo, mas que comprometem nossa integridade a longo prazo. A honestidade pode parecer arriscada quando nos encontramos em uma situação em que mentir ou manipular os fatos parece ser a solução mais rápida. No entanto, é exatamente nesses momentos que devemos resistir à tentação de tomar atalhos e lembrar que, a longo prazo, as ações baseadas em princípios sólidos sempre nos trarão mais paz e satisfação. O compromisso com nossos princípios nos ajuda a manter a clareza mental e a confiança em nossas próprias decisões, independentemente dos resultados imediatos. Além disso, permanecer fiel aos nossos princípios também envolve ter coragem para enfrentar a oposição e a crítica dos outros. Em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a seguir normas que não condizem com nossos valores, ser fiel aos nossos princípios exige uma força interior considerável. Pode ser mais fácil seguir a multidão e adotar as crenças e comportamentos dominantes do que nadar contra a corrente. No entanto, os estoicos nos ensinam que é justamente quando somos desafiados a permanecer fiéis aos nossos princípios em face da oposição que demonstramos nossa verdadeira força. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando isso implica em enfrentar desafios ou em ser incompreendido pelos outros. A fidelidade aos nossos princípios também nos ajuda a manter uma visão clara de quem somos e do que queremos da vida. Muitas vezes, as distrações e as pressões externas nos fazem perder de vista nosso objetivo maior, que é viver de maneira virtuosa e alinhada com os nossos valores. Manter-se fiel aos próprios princípios nos permite ter uma visão mais clara da nossa jornada e nos ajuda a tomar decisões mais alinhadas com o que realmente importa para nós. Essa clareza nos dá direção e propósito, algo essencial para uma vida equilibrada e satisfatória. Quando estamos alinhados com nossos valores, nossas ações se tornam mais autênticas e significativas, pois estamos vivendo de acordo com o que acreditamos ser o melhor para nós, independentemente das circunstâncias externas. Manter-se fiel aos princípios também envolve uma prática constante de autoavaliação. O estoicismo nos ensina que devemos estar constantemente vigilantes em relação às nossas ações, pensamentos e sentimentos, para garantir que eles estejam em harmonia com nossos valores. O processo de autoavaliação não é um exercício de crítica destrutiva, mas sim uma oportunidade de crescimento e melhoria.
Quando nos deparamos com situações em que nossas ações não estão alinhadas com nossos princípios, o estoicismo nos convida a refletir sobre o que deu errado e a buscar maneiras de corrigir nossas falhas, sem nos deixar abater pela culpa ou pelo arrependimento. A chave é a autorreflexão constante, que nos permite corrigir o curso de nossas ações e manter nossa integridade, mesmo em tempos de crise. No entanto, manter-se fiel aos nossos princípios não significa agir de maneira rígida ou inflexível. Em vez disso, trata-se de agir com sabedoria, sabendo quando adaptar nossas ações para se alinhar com os nossos valores sem perder a essência do que acreditamos ser certo. Isso requer discernimento, uma compreensão profunda de nossos princípios e uma disposição para agir de maneira ética, mesmo quando isso não é o caminho mais fácil ou mais conveniente. Em última análise, a fidelidade aos nossos princípios nos permite viver uma vida de verdadeira liberdade, pois não estamos mais à mercê das expectativas e pressões externas. Quando agimos de acordo com o que acreditamos ser certo, independentemente do que os outros pensam ou das circunstâncias que enfrentamos, estamos em controle de nossas vidas e da nossa felicidade. Isso é o que Epicteto queria nos ensinar, que a verdadeira paz e liberdade vem de viver de acordo com a razão e com os princípios que escolhemos seguir, não com os valores impostos pelo mundo ao nosso redor. Tenha disciplina emocional. Disciplina emocional é uma das chaves mais poderosas para lidar com as adversidades da vida com sabedoria. A vida, por mais que tentemos controlar nossas circunstâncias, é inevitavelmente imprevisível. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos às situações, especialmente em momentos de crise. Em um mundo repleto de tensões e incertezas, onde o estresse, a raiva, a frustração e a tristeza são emoções recorrentes, a capacidade de manter a calma e a compostura é essencial para enfrentar os desafios de forma eficaz. Esse é um dos principais ensinamentos que podemos extrair da filosofia estoica, especialmente através dos ensinamentos de Epicteto. Ele acreditava firmemente que para viver uma vida virtuosa, era necessário desenvolver uma profunda disciplina emocional, uma habilidade que nos permitiria responder às situações com sabedoria e não com impulsividade. A disciplina emocional não significa suprimir ou ignorar as nossas emoções, mas sim aprender a reconhecer e gerenciar nossas reações emocionais de maneira construtiva. Todos nós experimentamos emoções intensas em algum momento, e essas emoções têm uma função importante. Elas nos alertam para o que está acontecendo ao nosso redor e nos ajudam a entender nossas necessidades, desejos e valores. No entanto, quando essas emoções não são bem gerenciadas, elas podem nos levar a ações impulsivas e irracionais, o que pode agravar ainda mais a situação. Portanto, o desafio não é evitar as emoções, mas sim aprender a controlá-las para que não nos controlem. Epicteto costumava ensinar que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos total controle sobre como reagimos a eles. Ele disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas." Essa frase resume perfeitamente a essência da disciplina emocional. Quando enfrentamos uma crise ou uma situação desafiadora, nossas emoções podem nos impulsionar a reagir de maneira exagerada ou irracional. Podemos sentir raiva, medo ou frustração, e muitas vezes essas emoções podem obscurecer nosso julgamento, levando-nos a tomar decisões das quais nos arrependeremos depois. No entanto, se conseguirmos pausar por um momento e refletir sobre a situação de maneira objetiva, podemos tomar decisões mais equilibradas e fundamentadas.
A disciplina emocional, então, é a habilidade de observar nossas emoções sem ser controlado por elas. Trata-se de criar espaço entre a emoção e a ação, permitindo-nos tomar um tempo para processar a situação antes de reagir. Quando somos disciplinados emocionalmente, conseguimos manter a calma diante da tempestade, responder com clareza e agir com racionalidade, em vez de nos deixarmos levar pela raiva ou pelo pânico. Isso não significa que devemos ser insensíveis ou indiferentes às nossas emoções, mas sim que devemos aprender a usá-las como uma ferramenta e não como uma força descontrolada. A prática da disciplina emocional começa com o autoconhecimento. Precisamos entender nossas próprias reações emocionais, identificar o que nos desencadeia e reconhecer os padrões que surgem em momentos de estresse. Quando começamos a perceber esses padrões, podemos começar a treiná-los e controlá-los. Por exemplo, se sabemos que uma situação específica nos deixa ansiosos, podemos nos preparar mentalmente para enfrentar essa situação com mais calma e clareza. Podemos utilizar técnicas como a respiração profunda, a meditação ou a reinterpretação cognitiva para nos ajudar a manter o controle sobre nossas emoções. Outro aspecto fundamental da disciplina emocional é a aceitação. A vida nem sempre será justa ou como gostaríamos que fosse. Muitas vezes nos deparamos com situações que nos frustram, nos desafiam ou nos fazem sentir impotentes. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que devemos aceitar o que não podemos controlar e concentrar nossas energias no que podemos mudar, nossas reações e atitudes. Ao aceitar as dificuldades e obstáculos como parte natural da vida, podemos desenvolver uma mentalidade mais resiliente e menos suscetível ao sofrimento emocional. Em vez de lutar contra a adversidade, podemos aprender a enfrentá-la de maneira mais equilibrada, utilizando-a como uma oportunidade para crescer e fortalecer nossa disciplina emocional. A disciplina emocional também envolve praticar a gratidão e a perspectiva positiva, mesmo nas situações mais desafiadoras. A gratidão é uma ferramenta poderosa para transformar a maneira como vemos os eventos negativos. Quando praticamos a gratidão, começamos a focar no que temos, em vez do que falta. Isso muda nossa percepção da realidade e nos permite encarar os desafios com uma mentalidade mais construtiva. Epicteto nos lembra de que o que realmente importa não são os eventos em si, mas como escolhemos interpretá-los. Ele ensina que podemos mudar a maneira como olhamos para os obstáculos da vida, transformando-os em oportunidades de aprendizado e crescimento. Manter-se fiel à disciplina emocional também exige paciência e prática constante. Assim como qualquer habilidade, a disciplina emocional precisa ser cultivada ao longo do tempo. Podemos começar com pequenos passos, como respirar profundamente quando sentimos que estamos prestes a perder o controle ou tomar um momento para refletir antes de reagir a uma situação estressante. Com o tempo, essas práticas se tornarão mais automáticas e a disciplina emocional se tornará uma segunda natureza. A chave é a consistência. Quanto mais praticamos, mais fácil será manter a calma e a clareza, mesmo nas situações mais difíceis. Em momentos de crise, é fundamental lembrar que a disciplina emocional não é apenas sobre controlar as reações negativas, mas também sobre reconhecer e expressar as emoções positivas de maneira saudável. A alegria, o entusiasmo e o amor também fazem parte de nossa natureza humana e devemos aprender a experimentá-los de forma equilibrada. Em vez de ser tomado por um excesso de euforia ou de otimismo cego, a disciplina emocional nos permite saborear esses momentos com moderação, sem nos perdermos neles. Portanto,
A disciplina emocional não é uma habilidade estática, mas um processo contínuo de autodescoberta, prática e adaptação. À medida que enfrentamos as dificuldades da vida, temos a oportunidade de aprimorar nossa capacidade de lidar com as emoções de forma mais eficaz. Através da prática constante, podemos nos tornar mais resilientes, mais conscientes de nossas reações e mais capazes de tomar decisões racionais, mesmo em tempos de crise. Como Epicteto ensinava, o segredo para uma vida plena e sábia não está em evitar os desafios emocionais, mas em aprender a enfrentá-los com coragem, clareza e disciplina. Em última análise, ter disciplina emocional é ter o poder de escolher como reagir às situações, ao invés de ser arrastado por elas. Isso nos dá um controle profundo sobre nossas vidas, pois nos permite agir com sabedoria, independentemente do caos que possa ocorrer ao nosso redor. A prática da disciplina emocional nos ensina a verdadeira liberdade, a liberdade de ser o mestre de nossas próprias reações e de viver em harmonia com nossos princípios, independentemente das circunstâncias externas. Use a crise para encontrar propósito. Em tempos de crise, tudo o que parecia estável pode desmoronar em questão de instantes. Relacionamentos são abalados, planos desfeitos, certezas questionadas. A vida nos coloca diante de um abismo onde o que antes dava sentido aos nossos dias já não parece mais suficiente. É nesse terreno desolado que muitas pessoas se perdem. Mas é também nesse mesmo terreno, marcado pela dor e pela dúvida, que pode surgir algo extraordinário: o reencontro com o propósito. Não um propósito superficial ou baseado em recompensas externas, mas um propósito enraizado naquilo que temos de mais essencial. Os estoicos compreendiam isso com uma clareza surpreendente, e talvez nenhum ensinamento seja mais necessário hoje do que esse. Epicteto, que passou boa parte da vida como escravo, sabia na pele o que era ter tudo tirado de si. Ele não falava sobre crise de maneira teórica ou distante. Ele viveu a perda da liberdade, da segurança, da dignidade social. Mas foi justamente nessa experiência extrema que ele descobriu aquilo que ninguém podia lhe tirar: sua capacidade de escolher como responder ao que a vida lhe apresentava. E foi a partir dessa escolha que ele construiu não só sua liberdade interior, mas também um profundo senso de propósito. A crise, para ele, não era um castigo, mas uma convocação, um chamado para viver com integridade, coragem e razão. Um chamado para ser aquilo que ele poderia ser, apesar e por causa das dificuldades. Quando a dor aperta, é natural que o instinto inicial seja fugir dela, silenciá-la, negar que existe. Mas o estoicismo ensina que a dor é uma professora, severa, sim, mas incrivelmente eficaz. Ela revela o que antes estava escondido, mostra quem realmente somos quando o verniz do conforto é arrancado. E ao fazer isso, nos dá uma oportunidade rara: redirecionar nossas vidas para o que realmente importa. Em meio à confusão, à perda e ao sofrimento, somos desafiados a olhar para dentro. E o que encontramos ali pode ser surpreendente. Podemos descobrir valores esquecidos, paixões ignoradas, forças que nem sabíamos possuir. O propósito, no sentido estoico, não é algo glamuroso ou grandioso. Não se trata de fama, prestígio ou aprovação dos outros. Trata-se de viver em conformidade com a natureza racional que habita em nós. Trata-se de ser útil, justo, virtuoso. Trata-se de contribuir com o mundo da maneira que nos é possível, mesmo que essa contribuição pareça pequena aos olhos dos outros. Uma crise pode ser justamente o ponto de virada que nos faz perceber que estávamos buscando sentido nas coisas erradas. Quando tudo se desfaz, o que permanece? Essa pergunta pode doer, mas também pode libertar. Para muitos, é só após perder um emprego,
uma pessoa querida ou a própria saúde, que começa a surgir a real consciência de que a vida é finita e de que o tempo é o recurso mais precioso que temos. E essa consciência pode gerar uma transformação, pode despertar uma urgência nova, de viver com mais presença, de se conectar com o que realmente tem valor, de agir com mais propósito. Em vez de viver no automático, presos a rotinas que nos esvaziam, passamos a agir com mais intenção. A crise, nesse contexto, não é o fim, mas um recomeço, mais lúcido, mais alinhado, mais verdadeiro. O estoico não busca a crise, mas também não a teme. Ele sabe que as provações são inevitáveis e por isso se prepara para elas. Mas mais do que isso, ele as acolhe como oportunidades de crescimento. Quando tudo está indo bem, é fácil manter a aparência de virtude. Mas é na crise que o caráter é testado e lapidado. É quando a dor chega que temos a chance de nos tornar mais compassivos, mais resilientes, mais sábios. E é nesse processo que muitas vezes descobrimos, quase sem perceber, um novo propósito. Um propósito que não nasce do desejo de controle, mas da aceitação da realidade e da decisão de fazer o melhor com o que se tem. A vida não é feita apenas de começos planejados. Muitas vezes, ela é feita de recomeços forçados. E nesses recomeços está a chance de escrever um novo capítulo. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas oferece ferramentas para dar sentido à dor. Não elimina o sofrimento, mas transforma o sofrimento em solo fértil para o florescimento interior. Quando aprendemos a ver a crise como uma aliada e não como uma inimiga, algo se transforma profundamente. Deixamos de nos ver como vítimas dos acontecimentos e passamos a nos ver como protagonistas de nossas escolhas. E é nesse protagonismo silencioso que a força estoica se revela. Usar a crise para encontrar propósito é um ato de coragem. É escolher não se deixar definir pela tragédia, mas pela resposta a ela. É escolher crescer, mesmo quando tudo à volta convida à desistência. É erguer-se com dignidade, mesmo quando o mundo parece querer nos dobrar. Epicteto não teria dúvidas sobre o que fazer em momentos assim. Ele olharia a crise nos olhos e perguntaria: o que isso veio me ensinar? Como posso me tornar melhor a partir disso? E então, com serenidade, daria um passo em direção ao que importa. Nós também podemos fazer o mesmo. A escolha está sempre em nossas mãos. Haja. Mesmo com medo, o medo é uma presença constante na vida humana. Ele nos protege, nos alerta, nos prepara, mas também nos paralisa. Quantas oportunidades foram perdidas porque alguém hesitou diante do risco? Quantos caminhos deixaram de ser trilhados porque o medo parecia maior que a vontade de seguir em frente? E, no entanto, se há uma lição poderosa que o estoicismo nos ensina, é esta: coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. Os grandes mestres estoicos, como Epicteto, ensinavam que não devemos esperar que a coragem apareça para então agir. A ação, na verdade, é o que gera a coragem. Isso é algo que se revela com clareza, especialmente nos momentos mais escuros. A vida nem sempre oferece condições ideais. A maior parte das vezes, aliás, ela não oferece. Diante do inesperado, do incerto, do difícil, nosso primeiro impulso é recuar. Isso é humano. O medo é instintivo, visceral, automático, mas é exatamente por isso que a ação consciente é um antídoto tão poderoso. Quando escolhemos agir, mesmo tremendo por dentro, mesmo ouvindo aquela voz que sussurra: e se tudo der errado? Nós estamos reafirmando nosso poder racional, nossa capacidade de escolha, aquilo que os estoicos chamavam de nosso bem mais precioso.
Não é o medo que nos define, mas o que fazemos com ele. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. O medo, muitas vezes, nasce não da realidade, mas da fantasia, da projeção mental de cenários que ainda nem aconteceram e que talvez nunca aconteçam. Imaginamos fracassos, rejeições, humilhações. Criamos monstros que habitam somente nossa mente e deixamos que esses monstros ditem o ritmo da nossa vida. Os estoicos chamavam isso de sofrimento antecipado. Sofremos duas vezes, uma na imaginação e outra, se acontecer, na realidade. Mas agir mesmo com medo é romper esse ciclo. É fazer o que precisa ser feito, mesmo com o coração acelerado, mesmo com as mãos suadas. A ação não precisa ser grandiosa. Às vezes, agir com coragem é simplesmente levantar da cama, quando tudo dentro de você quer ficar deitado. Às vezes, é fazer aquela ligação difícil, dizer a verdade que machuca, ou dar o primeiro passo em direção ao desconhecido. Os estoicos não buscavam glórias heróicas. Eles falavam sobre pequenas vitórias diárias, aquelas que ninguém vê, mas que transformam nossa alma. E essas vitórias quase sempre passam pela superação do medo. A coragem, para eles, era uma virtude prática, concreta. Algo que se constrói a cada gesto, a cada escolha, a cada ato silencioso de resistência. Agir com medo não significa agir de maneira inconsequente. Os estoicos valorizavam o uso da razão. Eles não incentivavam a bravura cega, mas sim a coragem lúcida, aquela que avalia, pondera, mas não se acovarda. O medo pode estar presente, mas ele não comanda. Ele é ouvido, mas não é o capitão do navio. A mente racional assume o leme e o corpo segue. Essa é a beleza da disciplina estoica. Ela não apaga nossas emoções, mas nos treina para não sermos escravizados por elas. A ação tem um efeito transformador. Cada vez que enfrentamos o medo e seguimos em frente, algo dentro de nós se fortalece. Criamos novas referências internas. O que antes parecia impossível se torna apenas difícil. O impossível recua diante da experiência. E aos poucos, aquele que antes tremia diante da vida começa a caminhar com mais firmeza. Não porque o medo sumiu, mas porque aprendeu que pode coexistir com ele e ainda assim avançar. Crises são momentos férteis para essa prática. Quando tudo está em ruínas, quando a incerteza é total, quando não há garantia de sucesso, o medo grita. Mas é aí que o estoico encontra sua chance. A ação em meio ao caos é o seu treinamento, e cada atitude tomada com coragem é um tijolo a mais na construção de um caráter inabalável. É por isso que, mesmo no limite, mesmo sob pressão, ele age. Porque ele compreende que a verdadeira liberdade está em não se deixar dominar pelo terror das circunstâncias. Agir, mesmo com medo, é um ato de fé. Não no sentido religioso, mas na confiança em si mesmo, na vida, na ordem racional do universo. É confiar que, ainda que os resultados sejam incertos, vale a pena fazer a coisa certa. Vale a pena ser fiel à razão, à virtude, à própria consciência. Epicteto não dizia que seria fácil. Ele não prometia conforto, mas ele mostrava que a grandeza humana está justamente nessa capacidade de escolher o bem, mesmo sob ameaça, mesmo sob dor, mesmo com medo. Quando você se sentir dominado pelo medo, lembre-se de que ele é apenas uma emoção, poderosa sim, mas não soberana. Ele não tem o direito de definir sua trajetória. Ele não conhece suas forças escondidas. E ele certamente não conhece o que você pode se tornar se tiver a coragem de agir apesar dele. O estoicismo é, acima de tudo, um chamado à ação consciente. Um convite para erguer-se, mesmo quando o mundo parece querer nos manter no chão.
Um lembrete de que a vida não espera por quem hesita e que, ao final, não será o medo que lembrará quem somos, mas aquilo que fizemos apesar dele. A vida continuará testando você, nem sempre com grandes tragédias, nem sempre com dores profundas e insuportáveis. Às vezes, ela testa em silêncio, no tédio dos dias iguais, no estresse que se acumula pouco a pouco, na impaciência com os outros e, mais ainda, consigo mesmo. O que o estoicismo nos convida a fazer não é escapar desses testes, mas enfrentá-los. Com a postura de alguém que entendeu qual é o verdadeiro propósito de viver, fortalecer a alma, lapidar o caráter, cultivar a tranquilidade interior. E nesse caminho, uma pergunta simples se torna uma espécie de bússola. O que Epicteto faria? Epicteto não teve uma vida fácil. Foi escravizado, perdeu a liberdade física, conviveu com limitações, doenças, injustiças. Mas em vez de se afundar na lamentação, escolheu transformar sua mente num espaço de liberdade inviolável. Ele compreendeu que tudo aquilo que está fora de nosso controle pode nos tocar, mas não precisa nos dominar. E essa ideia, simples, mas revolucionária, muda completamente a forma como você encara cada crise, cada desafio, cada perda. Não estamos aqui para vencer o mundo, para sermos perfeitos, invencíveis, imunes à dor. Estamos aqui para treinar nossa mente, refinar nossas ações, viver com retidão. Ser estoico não é suprimir emoções ou fingir que está tudo bem. É observar o que sentimos com clareza, entender de onde vem nossa aflição e, a partir disso, agir com sabedoria. É caminhar com firmeza mesmo quando tudo ao redor parece incerto. É aceitar que a vida é feita de mudanças e, mesmo assim, manter-se constante nos valores. Ao longo deste vídeo, exploramos ideias fundamentais para lidar com crises através da lente do estoicismo. Falamos sobre aceitar a realidade, como ela é, praticar a dicotomia do controle, observar nossas reações, usar a crise como treinamento, cultivar a tranquilidade interna, redefinir o conceito de sucesso, manter-se fiel aos princípios, dominar as emoções, encontrar propósito no sofrimento e agir mesmo com medo. Cada uma dessas ideias, quando colocada em prática, é como uma âncora em meio ao caos. Não porque o caos desaparecerá, mas porque você não será mais arrastado por ele. A beleza da filosofia estoica é que ela não depende de grandes teorias abstratas. Ela é viva, prática, direta, serve para o agora, para o momento em que você respira fundo diante de um problema e decide não reagir impulsivamente, para aquela escolha silenciosa de não alimentar pensamentos destrutivos, para o instante em que você percebe que está prestes a explodir, mas escolhe o silêncio. Ou quando tudo parece estar desmoronando e, mesmo assim, você escolhe agir com dignidade. Epicteto nos lembra que não somos corpos com almas, mas almas com corpos. E que nossa verdadeira força não está naquilo que possuímos, mas naquilo que somos capazes de perder sem perder a nós mesmos. Quando tudo for tirado de você, o dinheiro, o status, o reconhecimento, até mesmo a saúde, o que permanecerá? É esse núcleo inviolável que os estoicos nos ensinam a cultivar. E cada crise é uma oportunidade de descobrir o quanto você é mais forte do que imagina. Se você chegou até aqui, se acompanhou cada ideia, cada reflexão, é porque algo dentro de você está buscando mais do que respostas fáceis. Está buscando clareza, direção, sabedoria. Está talvez cansado de viver reagindo, afundado em ansiedade, medo, raiva. E essa busca é nobre. É essa sede de autodomínio, de paz verdadeira, que pode mudar toda a sua relação com o mundo. Não importa de onde você veio, o que viveu, o que perdeu. O que importa é o que você vai fazer agora com tudo isso.
A filosofia estoica não se aprende apenas ouvindo. Ela precisa ser testada na vida real, no trânsito, nas discussões familiares, nas perdas inesperadas, nos fracassos profissionais. Ela precisa ser praticada quando você não tem mais vontade de levantar, quando o mundo parece indiferente ao seu esforço. E é justamente nesses momentos que você pode se perguntar com sinceridade: o que Epicteto faria agora? Essa pergunta é um lembrete, um chamado, uma maneira de acessar aquilo que você já tem dentro de si, mas talvez ainda não tenha ativado. E quando praticar essas ideias, não espere aplausos. Ninguém vai perceber quando você escolher o silêncio em vez da discussão. Ninguém vai ver a batalha interna que você venceu antes de tomar uma decisão difícil. Mas você vai saber, e isso é suficiente. A consciência tranquila, a alma em paz, o respeito por si mesmo, essas são as verdadeiras conquistas. Não viva buscando controlar o que não pode ser controlado. Não viva preso a expectativas alheias, nem escravizado por medos que só existem em sua mente. Escolha viver com virtude. Escolha se tornar alguém que inspira pelo exemplo, não pelo discurso. Lembre-se de que cada pequeno gesto pode ser um ato de coragem, que cada crise pode ser um convite à sabedoria, e que a filosofia não é uma teoria distante, mas uma ferramenta para viver melhor, hoje, agora, neste instante. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se algo aqui fez sentido, se alguma frase te despertou uma nova visão sobre sua própria vida, eu te convido a continuar essa jornada. Não apenas assistindo vídeos, mas praticando, vivendo, observando, refletindo. E se você acredita que esse conhecimento pode ajudar mais pessoas, compartilhe. Leve essa mensagem adiante. Talvez alguém em silêncio esteja passando por uma crise e precise exatamente dessas palavras para encontrar um pouco de luz. E se você quiser continuar refletindo comigo sobre estoicismo, autodomínio, liberdade interior, propósito e ação, inconsciente já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo. Me diga o que Epicteto faria se estivesse em seu lugar. E mais importante, o que você vai fazer agora. Porque no fim, é isso que conta. O que você faz com o que sente, o que você escolhe diante da dor, o que você constrói a partir da ruína. Obrigado por estar aqui. Obrigado por caminhar comigo nesse caminho de consciência e coragem. Lembre-se, as crises não são o fim, são o começo. Um novo começo para quem escolhe a sabedoria, a razão e a ação com propósito. Nos vemos no próximo vídeo. Seja inabalável, seja virtuoso, seja estoico.